O que o senhor acha de pensarmos num sistema educacional, universitário e básico, que tivesse uma disciplina chamada prevenção para combater também a corrupção? Bem, outra questão interessantíssima que daria uma outra palestra muito desafiadora. Eu tenho tanta idade, gente, que eu fui professor de educação moral e cívica. Disciplina erradamente atribuída aos militares, não era, mas eu fui professor de educação moral e cívica. Eu deveria ensinar aos alunos valores e valores éticos, algo proposto pelas reformas do ensino. Eu tenho uma desconfiança de virtude ensinada como disciplina. Por quê? Porque eu convivo com professores de ética. Então eu sou naturalmente cético de que o estudo das grandes obras éticas de Platão, especialmente Aristóteles, Ética Nicômaca, até as éticas mais recentes e contemporâneas, produza necessariamente uma pessoa ética. Como eu acho que o estudo de lógica não tem produzido pessoas lógicas, ainda que eu tenha dado aula de lógica muitas vezes. Tenho a sensação que a pessoa que estuda lógica, ao final do estudo, está apta a resolver problemas de lógica e não ser exatamente um ser mais lógico. Eu acho que a educação é a chave, mas ao invés de disciplinas variadas, eu votaria em uma antiga, chamada filosofia. Não precisamos criar um nome de uma nova. Bastaria que as pessoas estudassem mecanismos de construção do sentido e desconstrução do sentido e estudassem possibilidades interpretativas de texto. Darei um exemplo concreto. Várias vezes eu comentei algo que me parece bastante óbvio. Em todas as sociedades onde o governo é corrupto, nós temos uma incidência de corrupções pequenas na sociedade também. Estado e sociedade sempre são coerentes. Em todas as sociedades onde o governo não é corrupto ou é menos corrupto do que a média, nós temos um indicativo de que aquela sociedade tem outros valores, e esse indicativo está presente no trânsito. O nosso trânsito brasileiro, muito agressivo, muito violador de regras. Ele é um trânsito que corresponde a uma concepção do poder do mais forte, de um certo falocentrismo, que hoje, infelizmente, atinge também mulheres. Esse falocentrismo. Esse problema de trânsito é um sintoma de uma concepção de que realmente quem tem poder deve exercê-lo, quem não tem, como pedestre, deve ser aquele que reage com a prudência. Eu disse várias vezes, então, que não há sociedade corrupta com governo ético, nem governo corrupto com sociedade ética. Há alguns anos o rei da Suécia visitou o Brasil e ganhou de presente de um produtor de cachaças em Paraty, no Rio de Janeiro, uma caixa de cachaças locais. Agradeceu, pegou 2 garrafas, devolveu 10, dizendo: a legislação do meu país só pode trazer até 2 garrafas de álcool do exterior. Ele era o rei. Vamos comparar ao exemplo da nossa seleção. Claro que ele estava numa situação pública, e a virtude pública, estudada por muitos historiadores, ela é sempre teatral. Todos defendemos a educação em discursos públicos. É um mistério que ela não funciona, porque todas as pessoas têm o mesmo programa. Os programas de todos os partidos brasileiros defendem a educação, a infância, os valores da família. Bem, eu desconfio de disciplinas para produzir virtude, mas confio na educação. Desconfio da educação como desligada da sociedade. Os professores e a escola não têm este poder tão grande, mas têm muito poder. Confio num projeto amplo que inclua a educação, que inclua a punição aos que se desviam da norma, que isso seja feito de forma pública, transparente e evidente. Confio num processo de aprendizado total, que inclua a escola, e que isto seja um processo de muitos anos, e que vá superando nossa natureza. Aí eu entro na minha fase Hobbes,
que a nossa natureza destrutiva, agressiva, da luta de todos contra todos, possa ser traduzida numa fase mais colaborativa. E acho que o grande desafio nesse momento, quando as pessoas me perguntam sobre educação pública no Brasil, o debate não é exatamente sobre o conteúdo. Nesse momento no Brasil é ter água nos banheiros, papel higiênico e luz elétrica. Então nós não estamos discutindo o topo, estamos discutindo ainda a infraestrutura. Mas tudo isso faz parte de um procedimento que é fundamental para rediscutir a nação e as suas relações. As sociedades abertas, como é o título de uma obra, também têm seus inimigos. E os inimigos estão muito evidentes na internet. A liberdade incomoda a muita gente. Incomoda muito mais do que a ditadura, porque quase todos os filósofos políticos falam que toda liberdade implica responsabilidade, e responsabilidade implica tornar a si parte da explicação. Só para dar um exemplo, ao dizer o que eu acabei de dizer, às senhoras e aos senhores, eu recebo diariamente 20, 30, 40 e-mails ou mensagens agressivas, dizendo que ninguém pode condenar tal governante corrupto porque andou na contramão há 10 anos. Essa é uma ideia de reduzir ao absurdo, na forma filosófica, ou forçar a barra, na forma popular, para tentar desacreditar o fato de que, ao violentar o meu argumento, esta pessoa que me agride, da mesma forma, se torna ela violenta e antiética. Não ao me julgar pelo que eu penso, o que é absolutamente possível de ser feito, mas ao me julgar como alguém que deva ser atacado com um recurso não ético de destruir o meu argumento mediante um absurdo. Ou seja, essa é a grande questão a debater nesse momento. Qual é o espaço dessa diversidade que começaria na escola e continua depois dela?